Olá, boa noite, TV Pantanal, Canal 22, programa Opinião, está no ar aqui pela Rede TV. Aqui, Canal 22, uma emissora do Grupo Gazeta de Comunicação. Como vai? Vai bem? Tomara que sim. Sextou, rapaz, não há de ver. Sextou, a gente chega ao final de mais uma semana e a gente encerra em grande estilo, trabalhando ao vivo, trazendo para você informação em forma de entrevista. Ou seria entrevista em forma de informação? Não sei, você define aí, afinal de contas o que importa é que estamos juntos em mais uma edição do programa Opinião, o que pra gente é muito bom, é uma satisfação enorme, mensurável, imensurável estar aqui com você. Hoje, sexta 28, nós vamos conversar, a partir deste momento, com o vereador, o doutor Luiz Eduardo Amorim, que é ortopedista e que é vereador por Cuiabá pelo Republicanos. Ele é presidente da Comissão de Saúde lá da Câmara de Vereadores e também compõe aí essa comissão da vacinação, está acompanhando passo a passo essa CPI que também já está, hoje inclusive teve oitiva, teve movimentação. Vamos conversar sobre tudo isso. E se você tiver alguma pergunta, esteja bem à vontade, vai aparecer aí, porque o Bafo, não, é o Boca, vai colocar aí. Quando fala o nome dele, ele coloca. O Boca colocou no rodapé aí o telefone para você participar conosco, 99932-2529. É o WhatsApp do Opinião, você manda a sua pergunta em texto para o vereador Luiz Fernando estar respondendo ao longo do Opinião de hoje. Opinião de hoje, opinião de ontem, opinião de sempre, que tem as opiniões de Lorenberg e Alves. Aliás, não só as opiniões, como as intervenções, as 3 perguntinhas para o senhor, né? Professor, muito bom de novo estar aqui com o senhor, encerrando mais uma semana. Mais uma semana. Boa noite, meu amigo Paulo, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa, e muito obrigado por estar conosco no finalzinho da semana. Eu quero agradecer a você que nos assiste também pela internet, rapaz. O pessoal que se liga aí na TV Pantanal por meio do WhatsApp, por meio do Facebook, na página da TV Pantanal, e também assiste a Opinião pelo www.gazetadigital.com.br. Doutor Luiz Fernando, muito bom recebê-lo pela primeira vez aqui nessa bancada do programa Opinião. Eu já vou, ao cumprimentá-lo, já perguntar como é que está o termômetro lá na Câmara, já que hoje tivemos aí movimentação da CPI, não é, para apurar aqueles remédios, rapaz, que estavam vencidos lá. E o senhor não é titular da CPI, mas o senhor preside a Comissão de Saúde e também essa de vacinação aí. Como que foi lá? Queria que você fizesse um resumão hoje do que houve na CPI. Boa noite. Boa noite, Paulo Coelho, boa noite, professor Lorenberg, eu que agradeço, e boa noite a todos os telespectadores aí desse programa, que é um programa de muita audiência, que eu acompanho em casa e gosto de acompanhar muito vocês. É mesmo? Você assiste sempre? Com certeza, com certeza. Vou começar a mandar alô para o senhor aqui agora. Agradeço. Bom, realmente nós não somos membros titular dessa CPI, mas como presidente das 2 comissões que fazem parte da área da saúde, eu sou o primeiro suplente dessa CPI. Mas desde o início nós acompanhamos a fiscalização, até mesmo lá no centro de distribuição da CDMIG, e realmente é algo impactante, Paulo, impactante, professor. Eu falo que eu nunca tinha sido candidato, nem muito menos político, há 20 anos como médico, como cuiabano. Tive o privilégio, estou tendo o privilégio de estar na Câmara Municipal representando, sou o único representante da área da saúde, represento a área da enfermagem, a área médica, enfim, todos os segmentos. E é muito triste ver como um médico que sempre atuou no Sistema Único de Saúde há 20 anos, tenho orgulho de dizer que sempre atuei no SUS, vendo de perto as mazelas, a corrupção que mata, que é o que, ao meu ver, o que mais mata na saúde não é coronavírus, não é infarto, não é todas essas patologias, é a má gestão e a corrupção. E ver de perto ali quase que 3 carretas de medicamentos vencidos naquele centro de distribuição, medicamentos de mais de 5 anos ali armazenado. E isso, realmente, essa CPI veio com caráter e o objetivo de apurar esses fatos.
porque existe ali uma empresa, inclusive hoje já escutamos ali, o secretário de gestão esteve hoje no período da tarde prestando seus depoimentos, já esteve também o secretário de saúde, o Poças, esteve também outros membros importantes ali que coordenavam aquele centro de distribuição, e o que nós estamos vendo é que, assim, que os dados estão se chocando. Tem alguns dados que não convencem de primeira mão. Por exemplo? Então, o que a gente vê? Que é um contrato com uma empresa de um porte pequeno, que é uma empresa que foi contratada com um contrato de quase 20 milhões de reais para coordenar toda a logística, e não se fazia da forma correta. Porque se tem uma empresa que entrou com o objetivo de fazer a compra, de fazer toda a logística, ou seja, verificar os 113 postos de saúde, são 6 policlínicas e tem as UPAs também, as unidades secundárias, existem os hospitais em Cuiabá, quer dizer, ela coordena tudo que falta de medicamento e envia para esses locais e não tem sequer um controle daquilo ali. Nós vimos medicamentos ali, antibióticos básicos, eu falo como médico, amoxicilina, 36 mil frascos de amoxicilina vencida. Isso é muito triste, porque isso é algo que se usa no dia a dia. Então, nós queremos sim, o objetivo dessa CPI, de verdade, eu falo aqui com toda sinceridade, é que apurem-se os fatos, escutem os responsáveis pela compra, pela autorização do empenho de todo esse dinheiro que foi aplicado no medicamento e que realmente encontre quem são os culpados disso. Porque não é possível, medicamento se vence até dentro de casa, na nossa casa vence medicamento, mas vencer, até aceitaríamos aí algumas caixas de medicamento vencido naquele local. Mas naquela quantidade, e isso realmente tem que ser apurado. Eu acredito que a Câmara Municipal está fazendo sim o papel dela, de ouvir, apurar. Existe todo hoje um setor jurídico dentro da Câmara Municipal que está nos apoiando. Foi contratado também uma empresa que vai ajudar a realmente verificar essa situação dos medicamentos. E não só a Decor, como o Tribunal de Contas, mas também a própria secretária que se encontra hoje conduzindo a pasta. Ela assumiu essa pasta em outubro e ela diz que lá em outubro ela comunicou sim o executivo e comunicou o setor responsável disso, mas não comunicou a Câmara Municipal. A Câmara Municipal ficamos sabendo esse ano dessa situação. Então isso tem que ser apurado, nós estamos em cima dessa situação e mais que tudo, a população cuiabana precisa ter a transparência dos fatos. E nós estamos naquela casa de leis para que isso aconteça e que realmente, com certeza tem pessoas que precisam ser punidas, Paulo. Eu acredito que isso tem que ser feito e nós vamos mostrar isso para a sociedade. Esteve aqui nessa semana, eu acho, o presidente da Câmara, Juca do Guaraná, esteve onde você está sentado aí, e nós perguntamos a ele sobre essa CPI aí. E aí, o que o senhor falou aí é muito importante, porque o que acabou de falar aqui o doutor Luiz Fernando, que é vereador, ele é situacionista. O Republicanos é da base aliada do prefeito. E está dizendo assim, que tem que apurar os responsáveis por isso, porque não se justifica tanto desperdício de medicamento e dinheiro público, não é, jogado na lata de lixo. E ele está dizendo isso, e tomara que esse seja o sentimento do coletivo desta CPI. Porque, aí eu falei do Juca, porque acho que foi o Lorenberg que provocou. Mas essa questão, aquele rótulo de Casa dos Horrores ao longo dos anos, ele não, isso está mudando. Para mudar, tem que partir de situações como essa. Tem erro, não importa quem. Foi dinheiro desperdiçado, foi relaxo, foi descuido, foi incompetência. Se isso for comprovado, providências têm que ser tomadas, tem que ser punido quem realmente for de direito. Ou eu estou errado, Lorenberg Alves? Eu queria só que você comentasse isso e fizesse sua pergunta aqui ao nosso queridíssimo entrevistado. Ao contrário, está certíssimo e eu assino embaixo e concordo em gênero, número e grau. Ele falou, né? Ele falou, está mudando, né? Não vai ter esse negócio de Casa dos Horrores, mas... A mudança se dá com um conjunto de vereadores. Não se dá pela metade e nem se dá apenas com um dos vereadores, mas com todos. Fora isso, nós vamos continuar ouvindo as pessoas dizerem Casa do Horror, dos horrores, dos horrores. Mas, vereador, a nossa alegria aqui é dupla.
Porque ao mesmo tempo que nós estamos entrevistando um parlamentar, nós estamos entrevistando também um médico. Ou seja, com 20 anos de experiência no SUS, é algo para elogiar e não apenas elogiar, mas perceber que a bandeira do senhor na Câmara é exatamente a bandeira da saúde pública. Aliás, essa é uma frase que o senhor disse no dia 4 de dezembro de 2020, logo depois que soube da sua eleição para o primeiro mandato na Câmara Cuiabana, o senhor disse isso ao site do PNB, que a bandeira é exatamente a bandeira da saúde pública. Em razão disso, vereador, eu tenho 3 perguntas, uma delas é para o médico e outra para o vereador. A primeira delas, e é para o vereador, evidentemente, na sua opinião, a bandeira saúde pública foi ignorada pela Câmara Cuiabana nas legislaturas passadas? Essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, já para o médico com experiência de 20 anos no SUS, há quem diga que o SUS é o grande culpado pela crise sanitária vivida hoje pelo Brasil, provocada pelo coronavírus. O próprio ministro da Saúde disse isso recentemente, 2 dias atrás, ele disse isso numa comissão, numa audiência pública, que o SUS é o culpado da crise sanitária do país hoje. Aí eu pergunto para o médico, com grande experiência, o senhor também concorda que o SUS é o grande responsável pela crise sanitária que o Brasil está passando? E a terceira questão, na opinião do senhor, os governantes brasileiros, e aí eu estou incluindo todos eles, do presidente da República, governadores e prefeitos, o gestor no Ministério da Saúde, Secretaria de Saúde do Estado e dos municípios, os governantes brasileiros pecaram pela falta de planejamento, pela falta de ação e pela falta de uma programação para o combate do coronavírus? Professor Lourenberg, eu agradeço as perguntas, são perguntas extremamente pontuais e muito bem feitas. Começando pela primeira, pelo início. Doutor Luiz Fernando, eu, no particular, falar a respeito dos mandatos anteriores na Câmara Municipal, eu digo que, como uma pessoa que sempre gostou da boa política, eu sempre acompanhei o trabalho que vinha sendo realizado pela Câmara Municipal nos bastidores. Eu lá, como médico do SUS, aos que nos acompanham e conhecem o trabalho do Dr. Luiz Fernando, não só no âmbito particular, no âmbito público e no âmbito social, ao qual eu sempre fiz ao longo de muitos anos. E vejo que falhou-se em muitas questões. Porém, eu não estou aqui para julgar, para dizer o que faltou e aonde faltou. Eu me pauto a partir do momento que eu adentrei ali na Câmara Municipal, o início desse ano de 2021. E um dos motivos aos quais eu coloquei o meu nome à disposição da sociedade cuiabana é porque eu sempre senti que a representatividade da área da saúde precisava se ter de uma forma muito maior. E que pena, eu realmente falo assim, eu tenho hoje uma grande responsabilidade e ao mesmo tempo um privilégio de ser o único representante da área da saúde. Não elegeu dentista, não elegeu nenhum outro médico, não elegeu nenhum outro nutricionista, nem enfermeiro, nem qualquer outra profissão, fisioterapeutas que tiveram também como candidatos. Eu digo que essa responsabilidade eu me cobro todos os dias, professor, e cobro a minha equipe do meu gabinete, do Gabinete 23, constantemente, que nós temos que entregar à sociedade cuiabana serviço, trabalho. Eu acordo cedo, eu sou de madrugada, 5h30 eu estou em pé, eu marco reunião a partir das 6 horas da manhã, eu estou constantemente lá nas unidades básicas de saúde, nos hospitais, nas policlínicas, cobrando, fiscalizando realmente o que falta. Estamos pontuando projetos de leis de suma importância nesses 5 meses, que termina nesse final de semana, o 5º mês do nosso mandato. Nós vamos conseguir emplacar a traumatologia humanizada, que é um projeto onde nós vamos descentralizar a ortopedia do HMC. Nós teremos
de princípio, 2 polos dentro de Cuiabá, 2 UPAs que terão ortopedista de plantão 24 horas, ou seja, o paciente que tem um trauma leve, um acidente automobilístico, um acidente doméstico, ele não vai precisar ficar horas e horas esperando no HMC para poder voltar o seu ombro para o lugar, para poder colocar o bracinho do seu filho no lugar, um gesso. Isso vai ser possível. Nós já solicitamos à Secretaria Municipal de Saúde que implemente a telemedicina. A telemedicina é algo que, claro que com a pandemia nós adiantamos algo que aconteceria já, mas nós temos que, nesse momento de guerra, de pandemia, nós temos que aproveitar esses profissionais da área da saúde, não só médicos, mas como psicólogos, como fisioterapeutas, como fonoaudiólogos, e que eles possam atender, já seja ou no conforto do seu lar para os pacientes, ou no conforto do seu consultório, mas que eles possam, de forma remota, por teletrabalho, por um tablet, ou por um celular, ou por um notebook, fazer essas consultas. E esse projeto de lei já foi aprovado em primeira instância e logo em breve virá à Prefeitura para que seja sancionado. Nós solicitamos também à Secretaria Municipal de Saúde que crie um ambulatório de reabilitação pós-Covid, porque as pessoas estão morrendo da Covid. Eu acredito que vocês também perderam entes queridos, igual a mim também, mas muitos estão ficando sequelados e morrendo no pós-Covid. Então, o poder público tem que criar, sim, políticas de saúde nesse sentido, porque se a gente parar para imaginar que 75% a média da população, e não é diferente em Cuiabá, dependem única e exclusivamente do SUS, o nosso papel como fiscalizador, como um vereador que está ali para criar leis, é fazer isso. A outra pergunta que o senhor me faz em relação ao SUS, se o SUS é o culpado, se o Sistema Único de Saúde é o que provocou o que agravou essa pandemia, é o que realmente nos remeteu ao momento ao qual passamos. Eu não culpo o SUS, eu digo que durante todos esses anos, sempre trabalhando no SUS, eu tive orgulho de ser 3 anos, assim que eu me formei, médico de família, de PSF. É lindo, na teoria é muito bonito o PSF. Depois, já como especialista, atendendo também nas unidades secundárias, no centro de especialidades aqui da capital, na Policlínica do Planalto, atendendo ali como ortopedista e também dando plantão no pronto-socorro. Então, a gente vê que ele sim, em si, não só a ortopedia, como muitas outras especialidades, é muito bonito. É louvável por parte do nosso país existir um sistema único de saúde onde o governo tem o dever e o cidadão tem o direito de ter a saúde pública sem custo nenhum, pagando os seus devidos impostos. Mas, ao meu ver, quando essa culpa, com toda sinceridade, não é que a gente sempre procura um culpado, mas o culpado para mim, professor, são as pessoas que estão atrás, são os gestores que ali estão. Em relação à vacina, vamos ser muito sinceros, o município de Cuiabá e os demais municípios do estado do Mato Grosso, eles apenas executam a vacinação. O Programa Nacional de Vacinação é lindo, nós somos exemplos, o nosso país é um exemplo disso. Porém, o governo federal falhou muito, ao meu ver, no envio dessas vacinas, na compra dessas vacinas, na celeridade do processo da vacinação. E vemos que até hoje, eu sou presidente dessa comissão que fiscaliza, e vou dizer muito sincero para vocês aqui nessa noite, se a gente colocar que desses 6 polos de vacinação, que nós desde o início pedimos a descentralização, fomos a favor de descentralizar, de criar o drive-thru, que a pessoa possa realmente ser vacinada no conforto do seu carro, ou as pessoas que tenham deficiência, que o Sistema Único leve o profissional na sua casa e faça a vacina, nós fomos a favor disso. Só que vacinar uma média de 6 mil pessoas dentro de Cuiabá, que é uma cidade que hoje tem praticamente mais de 700 mil habitantes, nós levaremos no mínimo 2 anos para que essa população possa ser vacinada. Então, assim, é algo que, claro que tem falhas, e a todo momento nós estamos cobrando da secretária Zenira, estamos cobrando da Flávia, que está à frente lá da vacinação, que coordena todo esse sistema, porém, o que a gente vê que falta, que ainda é muito lenta a vacinação. Então eu vejo que, assim, falta gestão, falta logística, falta responsabilidade, falta comprometimento, não só pelos gestores, por muitos dos que estão ali por trás também e devem fazer o seu papel de forma
de vestir a camisa de verdade e devolver à sociedade, à população, um atendimento digno, um atendimento, uma vacina que realmente venha curar os nossos anseios, que venha pelo menos nos dar esperança de que dias melhores teremos. Então tá, o doutor Luiz Fernando, que é vereador por Cuiabá, é presidente da Comissão de Saúde, importantíssima, já é por si só importante. Aí em tempo de pandemia, então, e a gente vai continuar esse bate-papo aqui com ele após o intervalo comercial. Se você tem alguma pergunta, esteja bem à vontade, 99932-2529 é o WhatsApp aqui do Opinião. Opinião que dá um tempinho só e volta já já. Então, a gente foi para o intervalo rapidinho aqui, só para fazer essa correção técnica aqui. Estamos de volta ao vivo com o programa Opinião. Vamos aos destaques do GazetaDigital.com.br. A gente fala sempre aí da pandemia. Olha só, com UTIs cheias, Mato Grosso registra 40 novas mortes em 24 horas. Dados da Secretaria de Estado de Saúde, a SES, apontam que Mato Grosso registrou 40 novas mortes pela Covid-19 nas últimas 24 horas. Nesta sexta, 28, o Estado contabiliza 87,96% das unidades de terapia intensiva, as UTIs ocupadas. Segundo a pasta, Mato Grosso notificou 2.007 novos contágios pela doença, totalizando 403.777 infecções pela doença. Do total de ocorrências, em mais de 379 mil casos, as pessoas infectadas se recuperaram da Covid. Em paralelo à alta ocupação das UTIs, a taxa de uso das enfermarias está na casa dos 42%. Ambos os índices vinham apresentando queda, porém voltaram aí a subir nas últimas semanas. Infelizmente é isso, o quadro não é nada animador. Tem mais um destaque aí no Gazeta Digital. Governo suspende retorno das aulas marcado aí para a próxima semana. O governo de Mato Grosso decidiu, na tarde desta sexta, suspender o retorno das aulas na modalidade híbrida, marcado para a próxima semana. De acordo com o secretário de Estado de Educação, Alan Porto, as aulas vão continuar na modalidade não presencial até o fim deste semestre, ou seja, no dia 16 de julho. O alto índice de ocupação de leitos de unidade de terapia intensiva UTI e também a volta do crescimento de casos e mortes com o início da terceira onda da Covid-19 foram os principais motivos para a suspensão que foi definida em reunião com o governador Mauro Mendes. Também foi considerado o índice de vacinação dos profissionais da educação. A previsão é que após o recesso escolar, no caso, né, do meio do ano, em agosto, os alunos retornem na modalidade híbrida, quando os servidores já devem estar imunizados. Vai e volta. O governo havia atualizado que 1º de junho voltaria aí às aulas de forma presencial, só que aí... Professor, comenta aí, por favor, essa decisão aqui do governo de protelar a volta. Lembra do nosso comentário ontem, Paulo? É exatamente isso de que você tem, por exemplo, agora, de fato, uma conversa, um diálogo entre a Secretaria de Educação e a Secretaria de Saúde. No período que nós estamos vivendo, amigos, a Secretaria de Saúde deve ser exatamente o coringa de toda a administração pública, assim como deveria ser o Ministério da Saúde, assim como deveria ser a Secretaria de Saúde do município. Ela tem sim que ser ouvida em qualquer uma situação. Fez bem o governador quando joga para frente algo que não pode e não deve ser adotado agora, que é as aulas em estilo ou no tipo de híbrido. Não tem sentido. Não tem sentido agora.
e muito menos a semana que vem. Portanto, faz bem, mas faz muito bem o governo de jogar para frente algo que ele já tinha programado para começar agora na segunda-feira. Você pode perguntar aí para o vereador, vamos falar de coisa boa? Nós já falamos de muita coisa ruim, né? Vamos falar de uma coisa boa? E eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor a respeito de um projeto de lei 001 deste ano, que fala exatamente o que dispõe a obrigatoriedade de realização do exame ecocardiograma, que é da sua autoria. Que ecocardiograma, me corrija se eu estiver errado, ecocardiograma fetal de rotina para todas as gestantes, ainda que corra risco, né? Ou melhor, ainda que de baixo risco. Traduzindo, eu gostaria muito de ouvi-lo, porque muitas das nossas telespectadoras precisaria de uma informação dessa. Esse projeto já foi aprovado pela Câmara, já foi sancionado pelo prefeito. Qual que é a vantagem, qual que é o benefício que as gestantes e que a família dessa mesma gestante terá com esse projeto? Professor Lorenberg, eu agradeço mais uma vez a pergunta. Esse é um dos projetos de nossa autoria, o projeto onde o ecocardiograma fetal. O que é o ecocardiograma? Só para deixar claro aqui, na verdade o ultrassom do coração da criança, ainda na barriga da mãe. Claro que durante a gestação, de rotina, existem alguns ultrassons que são recomendados, principalmente aquele ultrassom que está ali quase na 20ª semana, no meio da gravidez, que é o morfológico. Esse ultrassom morfológico, mais que nada, ele verifica todos os órgãozinhos vitais do feto. E o ecocardiograma seria um exame indicado entre a 20ª e a 29ª semana, para que possa ser avaliado o coração do bebê. Até mesmo porque nós fizemos um estudo epidemiológico acompanhando a quantidade de crianças que estão nascendo com malformações cardíacas, ou seja, não só um problema de válvula, mas um buraquinho no coração, uma comunicação entre os ventrículos. E isso, o que acontece? É um exame onde o custo é muito baixo e o tratamento é possível. Existe sim tratamento, se o senhor me perguntar, doutor, mas é possível realizar o tratamento intrauterino, fazer uma cirurgia reparadora dentro da barriga da mãe? Sim, é possível, mas poucas vezes se tem a indicação de realizar esse tratamento. O mais importante é que a criança que nasce com problema cardíaco, ela já é recebida pelo pediatra, que está ali na sala de parto, de forma diferente. Porque muitas das vezes aquela criança, ela já nasce cianótica, toda roxa. E o próprio pediatra que está ali, ele não sabe o que está acontecendo. Já nasce com uma pontuação de Apgar, que é uma pontuação que nós avaliamos ali assim que a criança nasce, muito baixo, com um score muito baixo. E muitas das vezes essa criança evolui até com uma hipóxia, ou seja, uma falta de oxigênio, evoluindo com lesões neurológicas, às vezes irreversíveis. Então, para quem é pai e quem está me escutando nessa noite e às vezes tem um filho especial por um problema de hipóxia neonatal ou por um problema, às vezes, cardiológico que nasceu e não foi conduzido de forma correta no início, vai saber do que eu estou falando. Eu mesmo tive uma filha, a minha terceira filha nasceu com esse problema. Nasceu problema de coração, problema cardíaco, duas comunicações, uma intraatrial, na parte de cima do coração, e outra no ventrículo. E nós diagnosticamos no ecocardiofetal e desde o nascimento. Ela foi conduzida já de forma especial e logo com menos de um mês de tratamento já realizou uma cirurgia cardíaca, ou seja, com o peito aberto. E eu digo isso, estou muito feliz e agradeço aos 25 vereadores da Câmara Municipal que tiveram também essa visão de aprovar esse projeto e logo em breve já está para ser sancionado pela Prefeitura Municipal de Cuiabá, e todas as gestantes, independente se é de risco ou não, farão esse exame pelo Sistema Único de Saúde e sairão dali. Ou seja, ou meu filho sabendo que ele vai nascer com um problema cardiológico, ou também
deixar muito claro aqui que uma boa parte dessas crianças que têm problema, que são identificadas com problemas cardíacos durante a gestação, podem também ser sindrômicas, como foi o caso da minha filha. Então, isso é algo que você já prepara os pais para o recebimento dessa criança, e todo o psicológico de um pai, de uma mãe, de uma família que vai receber uma criança que precisa de cuidados imediatos e que isso vai mudar toda a vida dessa família, todo o entorno das pessoas que convivem com ela, e é algo que às vezes você consegue salvar a vida dessa criança. Esse exame só seria um ou poderia existir 2 ou 3 exames? O ideal é que se faça esse exame. A princípio, será realizado a partir da 20ª semana, de forma diagnóstica. Diagnosticou que a criança tem ali já, porque com o coração com 12 semanas, professor, ele já está formado. Com 12 semanas, ele já está batendo como que uma criança que vai nascer. Então, a partir da 20ª semana, todos os componentes do coração estão formados. E a partir daí, já se sabe, se a criança tem a má formação, ela deve fazer outros ecos fetais durante a gravidez. Doutor Luiz Fernando, vai me falando aqui, Caroline, está tudo ok aí, com áudio já, tá? Tá ok. O senhor falou agora há pouco aí, no bloco anterior, sobre a telemedicina, né? E existe um encaminhamento nesse sentido? Como é que está a discussão disso para que ela já possa estar o mais breve possível a serviço da sociedade? Já foi aprovado? Como é que está? Esse projeto da telemedicina, nós cobramos do Poder Executivo realmente que implemente a telemedicina no Sistema Único de Saúde da nossa capital. Isso já é praticado pela Unimed Cuiabá, por outros planos de saúde aqui da nossa capital, porém ainda não pelo Sistema Único de Saúde. E já é algo que é regulamentado pelo Conselho Federal de Medicina há mais de 10 anos. Isso já acontece em algumas cidades do nosso país pelo Sistema Único de Saúde. Então, o projeto da telemedicina, logo em breve será já votado na Câmara Municipal, já foi apresentado, já está no processo. Na segunda-feira ele passará pela CCJ e já na terça-feira ele será votado em plenário. Eu acredito que com a implementação da telemedicina, nós ajudaremos muito o momento ao qual nós passamos, Paulo Coelho e professor Lorenberg, porque é um momento ainda onde as pessoas têm medo de ir até a unidade básica, até um hospital. Ela poderá, no conforto do seu lar, ser atendida pelo profissional, e existe todo hoje um sistema. Às vezes me pergunto, mas doutor, e o atestado? Doutor, e o exame de ressonância, tomografia, que o senhor vai pedir para mim? Tudo isso será interligado. A pessoa vai poder imprimir esse banco de dados e vai chegar ou no laboratório, ou no raio-x, ou na ressonância, ou mesmo com o documento necessário, o laudo, atestado que ele precisar. Tudo isso regulamentado via Conselho Federal de Medicina, via um sistema de implementação que já existe em várias plataformas e que precisa, claro, nós precisamos que o poder público sancione essa lei. Muito bem, a gente está entrevistando nesta noite aqui o doutor Luiz Fernando Amorim, que é vereador e presidente da Comissão de Saúde da Câmara Municipal. A gente vai dar um tempinho só para mais um break comercial e volta já ao vivo aqui no Opinião Instante Só. Ok, a gente retoma ao vivo o programa Opinião nesta noite de sexta-feira, 28 de maio de 2021. Então, uma ótima noite a você que se liga nesse momento aí no programa Opinião. Nós estamos entrevistando ao vivo o médico ortopedista, vereador por Cuiabá, pelo Republicanos, Luiz Fernando Amorim, que é presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores. Tem um recado aqui, mas antes eu quero mandar um abraço aí para a Rayane. A Rayane é assessora de imprensa aí do vereador Luiz Fernando. Ela me falou aqui no WhatsApp que colocou o gabinete inteiro para assistir o chefe, né? E a entrevista aqui no Opinião. Muito obrigado ao gabinete inteiro aí do Luiz Fernando que está assistindo a gente aqui. Obrigado, Rayane, né? Que foi minha colega lá no Hiper Notícias e tudo mais. Eu quero mandar um abraço também para o Juliano Jorge, meu amigo da Metamate, é presidente da Metamate,
esteve aqui conosco, está também na audiência e mandou aqui um recado que está assistindo, dizendo que apoia aí as suas ideias, viu, vereador? O Juliano Jorge. Um abraço, viu, Juliano? Um abraço, fica com Deus, bom fim de semana aí. Olha, tem um recado importante para você que se liga no Opinião, a gente sempre faz esse recado aqui, sempre nesse horário. Solidariedade, estou falando do projeto Mãos Solidárias. Você pode contribuir com milhares de famílias carentes afetadas diretamente pela pandemia e convivem diariamente com a dor da fome. Estenda as mãos a quem tem fome, não tem emprego e renda e precisa de um pouco de esperança. Contribua. O pouco para você pode ser muito na mesa de quem não tem nada. Doe alimentos não perecíveis na sede do Grupo Gazeta, na rua Professora Tereza Lobo, número 30, Concil, ou nas lojas Moda Verão. Projeto Mãos Solidárias, faça a sua parte e estenda as mãos a quem tem fome. Uma campanha para tocar o seu coração. Informações 653612-6190, 3612-6507. Apoio Águia Sul Transportes e lojas Moda Verão. Uma iniciativa do Grupo Gazeta de Comunicação. Então tá, eu vou retomar aqui com o vereador Luiz Fernando. O que o senhor pensa enquanto médico? Eu não tenho como deixar de perguntar isso, porque é o assunto do momento, quando se fala em CPI, tratamento precoce. Sua opinião, o senhor prescreve quando há uma sintonia aí com o paciente? O que o senhor pensa a respeito? Paulo, desde o início da pandemia, eu sempre ajudei e atendi as pessoas que me procuraram com sintomas de Covid. Apesar de atuar já há vários anos como ortopedista, porém a nossa vida voltou, eu digo não só hoje como parlamentar, eu acredito que vocês aqui também na TV, todo o tema, é igual o professor Lorenberg comentou, tudo se gera em torno da secretaria, já seja municipal, estadual ou Ministério da Saúde, para que possamos tomar algumas decisões. E eu sou a favor, sim, do tratamento precoce da Covid-19. Porém, eu, Dr. Luiz Fernando, eu discordo da hidroxicloroquina. Eu falo que eu utilizo a hidroxicloroquina há muitos anos, na ortopedia, a reumatologia, funciona muito bem, mas com doses baixas, tá? Ela funciona muito bem, sempre funcionou muito bem para os meus pacientes. Mas não existe nenhuma comprovação científica, nível A nem nível B, que comprove o uso da hidroxicloroquina. Ao contrário, o efeito da hidroxicloroquina, os efeitos colaterais e secundários desse medicamento é muito. Ela afeta principalmente a vista, altera totalmente a pressão das pessoas que são hipertensas ou cardíacas. Então, assim, é uma dose muito alta, a gente coloca assim como custo-benefício, que, ao meu ver, não vale a pena. No entanto, que eu, muito dificilmente, prescrevi a hidroxicloroquina. A não ser quando a pessoa chegava naquele período ali de muita tensão, doutor, passa para mim a receita, porque só compra com receita, ou em farmácia, ou manipulado, a gente fazia. Mas, ao meu ver, até hoje, eu sou muito sincero para vocês, constantemente estamos conversando com colegas infectologistas, com colegas clínicos emergencistas que estão na linha de frente da Covid-19. Claro que vieram muitos medicamentos para o tratamento da Covid, como os anticoagulantes, os corticoides, tantos outros que foram utilizados de forma assim muito grande nas prescrições. Porém, não existe ainda um tratamento que fale assim, pode tomar, pode comprar, pode fazer, que você está curado. Não é verdade. Vocês viram isso, nós presenciamos isso e, infelizmente, ainda para a classe médica tudo é muito novo, professor. Não existe comprovação, o tempo é muito curto para se dizer assim, nós estamos vivenciando, eu falo, eu lá quando comecei medicina, há mais de 20 anos atrás, no ano de 1996, quando eu comecei medicina, a gente se baseava muito nos livros. Hoje não, hoje é medicina baseada em evidência.
Quando você precisa de evidência, você tem que ter estudos que comprovem, e nós não tivemos tempo suficiente para ter essa comprovações. Nem a Coronavac, né, deixou a terceira fase, aquela que seria testada em idosos, até hoje é algo faltante aí na vacina. Eu estou falando de vacina, não é nem uma medicação aí dessas que estão falando do precoce. Professor. Vereador, tem 2 projetos, aliás, o senhor já apresentou 4 projetos de lei, dos quais 2 me chamaram a atenção e eu gostaria muito de ouvir um comentário do senhor. E vou fazer 3 perguntas para provocá-lo no bom sentido. Um deles, o projeto aprovado pela Câmara, um deles é o Dia Municipal do Doador de Órgãos. E o segundo, Dia Municipal da Conscientização das Doenças Raras. E aí eu tenho 3 perguntas. O que levou o senhor, o que motivou o senhor a apresentar esses 2 projetos? A segunda questão é quais os objetivos, quando o senhor apresentou esse projeto, quais os objetivos deveriam ou devem ser alcançados com esse projeto? Objetivos para a sociedade. Claro. A terceira, o senhor, como autor do projeto, pretende fiscalizar a realização disso que prega o projeto que o senhor apresentou? Professor Lorenberg, realmente, quando a gente fala em relação a dias de conscientização, começando pelo projeto em relação ao doador de órgãos, eu como médico, eu falo que por isso que a gente precisa ter uma vivência. Hoje eu me sinto muito maduro para estar no parlamento e enxergar e ter uma visão ao qual eu já passei lá na ponta, eu já estive lá na ponta e já vivenciei. Eu já dei plantão em hospitais de grande trauma, principalmente em Curitiba, no Paraná. E lá, os acidentes, nós tínhamos lá 3 ortopedistas de plantão, 2 neurocirurgiões, enfim, toda uma equipe voltada para o atendimento do paciente politraumatizado. E ao chegar esse paciente politraumatizado, muitas das vezes o paciente tinha um TCE grave, vou dar um exemplo aqui, um traumatismo craniano grave. E questão às vezes de horas, a gente conseguia estabilizar esse paciente e questão de horas, o paciente às vezes evoluía com morte cerebral. E muitas das vezes a família não aceitava fazer a doação de órgãos. Vendo a quantidade de pessoas hoje numa fila de espera, às vezes de um simples transplante de córnea, ou de um transplante renal, para você que tem esse problema, ou mesmo um transplante cardíaco, enfim. Então, o meu objetivo como parlamentar não é só o dia da conscientização, eu vejo mais a fundo, é que as pessoas parem um pouquinho e sejam mais solidárias. Nós estamos vivenciando tempo de união, então nós precisamos que as pessoas voltem-se mais a deixar de pensar mais em si e pensar no próximo. Então esse é o objetivo. Da mesma forma eu faço em relação ao projeto de lei voltado para doenças raras. Nós não temos hoje, dentro de Cuiabá e dentro do estado do Mato Grosso, associações voltadas para esse tipo de doenças. Nós, muitas das vezes, é muito fácil para eu, profissional da área da saúde, fazer uma TFD. O que é uma TFD? Tratamento fora de domicílio. Eu faço lá, encaminho e o paciente vai para Curitiba, vai para São Paulo, vai lá para o Rio Grande do Sul realizar um tratamento de de uma doença que ele sofre com aquilo, que a família toda sofre com aquilo. Então, nós estamos ali não só para conscientizar as pessoas, mas para conscientizar também o poder público, o executivo, a criar políticas de saúde para essas pessoas. Quando a gente fala de doenças raras, engloba uma gama de doenças que é algo que são pessoas que às vezes estão totalmente no esquecimento. Então elas precisam não só desse dia, mas precisam do reconhecimento de verdade. O meu objetivo como parlamentar e como médico é cobrar do executivo, cobrar até mesmo do governo do estado, esses 3 projetos de leis ao qual eu me sinto muito feliz, alguns deles que já foram aprovados, mas esse da traumatologia humanizada, do centro de reabilitação pós-Covid e da telemedicina, eu fiz a questão de apresentar ele para o nosso governador, para o Mauro Mendes, em uma reunião que tivemos com ele na Casa Civil. E gostou, e apontou, e anotou
Poxa, doutor, eu agradeço por ter pontuado. Então eu vejo que a pessoa tem que ter um mínimo de vivência aqui na ponta para que ele possa enxergar lá na frente. Então eu me sinto feliz, agradeço a toda a minha equipe que está comigo a todo momento, sentamos constantemente procurando projetos, claro, alguns às vezes para a sociedade não tão importante. Ah, é apenas um dia. Não, não é um dia, porque por trás desse dia tem toda uma gama de políticas públicas que vão ser cobradas do Executivo. Doutor Luiz Fernando, caminhando para o final aqui, eu vou fazer uma pergunta curta e grossa, mas gentil ao mesmo tempo, né? Para um vereador que está à frente de uma comissão muito importante que é a de saúde. A situação da atual secretária municipal de saúde, que é muito gente boa, muito competente, a gente sabe do esforço dela, doutora Osinira, esteve aqui conosco, trouxe bastante informações, mas sabemos que a pressão sobre ela está muito grande. O senhor acha que ela resiste muito tempo? Dada a pressão, não só política, pressão que há, tem uma CPI para apurar algo que parece um batom na cueca. O senhor falou aí de antibiótico, caixas, muitas caixas jogadas fora, dinheiro jogado fora. E por essa e outras razões, o senhor acha que ela resiste no cargo, ou ela vai falar, não gente, não dá para mim, eu vou ter que puxar o boné? Paulo Coelho, professor Lorenberg e todos que nos acompanham. Eu, de antemão, quero cumprimentar a secretária Osinira Félix. É uma grande pessoa, uma grande gestora, tem conhecimento de causa, de gestão, porém, vejo que tem dificuldade realmente em relação às coisas voltadas para a saúde. Mas é muito empenhada, está ali constantemente, é uma pasta muito complexa, é uma pasta com uma gama de responsabilidade gigantesca, ainda mais no momento de pandemia, no momento onde tudo se volta em relação à saúde, qualquer conduta que será tomada pelo nosso prefeito vai ter que ser passada por essa comissão que está na linha de frente ali às ações da Covid-19. Então eu vejo que, claro, a CPI dos medicamentos é algo grave. É algo que precisa ser apurado. A Câmara Municipal em nenhum momento se isentou dessa responsabilidade e assim está fazendo com as oitivas, com as documentações, fiscalizando essa empresa, a Nogifarma, que é a terceirizada, que ganhou essa licitação, está ali prestando esse serviço. Então eu vejo que assim, de verdade, eu estou para somar, para ajudar a gestão. Eu digo para o prefeito Emanuel que nós precisamos sim criar políticas públicas de saúde para a população cuiabana, mas que realmente melhore. Eu estou lá para pontuar no que achar que realmente está sendo conduzido de forma errada, mas fazer críticas construtivas em sentido de que precisa melhorar independente do setor da saúde. Mas eu vejo que a secretária está desenvolvendo um bom trabalho, é muita pressão, sim, com certeza, é muita pressão por parte dela, mas é ela que tem que tomar essa decisão, o prefeito municipal que tem que avaliar. Eu sempre fui a favor, se vocês me perguntarem de verdade, eu sempre fui a favor de que um médico esteja na linha de frente da secretaria, que seja alguém relacionado da saúde nessa pasta. Nós estamos vendo o exemplo... O senhor foi convidado para essa pasta. Sim, ao início do mandato nós tivemos uma conversa assim, com o prefeito, mas eu sempre deixei muito claro, agradeci a oportunidade, eu fui eleito para ser vereador e quero e acredito hoje, como único representante na Câmara Municipal, que possamos de verdade fazer essas mudanças e ajudar o Executivo a melhorar a qualidade de vida do cidadão cuiabano. Mas eu vejo que tudo isso tem que ser avaliado com calma e que essa decisão possa sim ser tomada pelo nosso prefeito. Muito bem, chegamos ao final de mais um programa Opinião, hoje entrevistando aqui o doutor Luiz Fernando Amorim, presidente da Comissão de Saúde da Câmara de Vereadores de Cuiabá, o único da área da saúde que foi eleito, não é? E está aí à frente dessa comissão, inclusive, árdua missão, inclusive, e eu quero agradecê-lo pela vinda aqui, viu, doutor? Bom saber que o senhor está ali nessa voz que não é isolada, mas que tem aí o apoio popular para continuar lutando pela saúde naquele parlamento ali.
que a CPI não termine em pizza, que o senhor integra de forma como suplente, mas que tenhamos aí bons resultados, que se encaminhe aí uma solução. Se tiver que culpar, tiver que punir, que se puna aí, porque é dinheiro jogado fora. Muito obrigado por ter vindo aí. Eu que agradeço, Paulo, agradeço, professor, agradeço a todos que acompanharam todo o programa e me coloco à disposição em outras vezes que for convidado ao programa Opinião. Abraço para dona Edna. Sabe quem é dona Edna? Sim. Dona Edna é a esposa dele, que mandou até que foto aqui, a gente está assistindo lá. Obrigado, A dona Edna também, a primeira-dama, está assistindo. Muito obrigado ao gabinete também do Dr. Luiz Fernando. Doremberg, segunda-feira, encontro marcado aqui. Um bom final de semana a todos nós. O superintendente da Polícia Federal aqui em Mato Grosso, Dr. Sérgio Mori, não confundir com Moro, Sérgio Mori, estará aqui conosco, superintendente da PF, falando de uma série de coisas, as operações, o dinheiro que veio da União para o combate à Covid, tudo mais. Não perca, às 7h30 da noite, segunda, o superintendente da PF ao vivo no Opinião. Bom fim de semana, se cuide, fica bem, fica com Deus também.